Os estudos das classes de biomoléculas complexas, realizados no final do século XIX e começo do século XX, trouxeram o entendimento de que existe uma grande variedade delas e de que elas podem ser separadas e quebradas em fragmentos menores. A separação de moléculas pode ser conseguida por técnicas como a cromatografia e a eletroforese. A primeira técnica usa o fato de que diferentes moléculas apresentam diferentes solubilidades, enquanto a segunda se baseia no fato de que elas possuem cargas elétricas diferentes e, portanto, são atraídas diferentemente para os polos elétricos quando submetidas a um campo elétrico. Os métodos de separação começam com a criação do meio ideal para que as moléculas se separem por suas diferenças. Na cromatografia, por exemplo, você pode usar como suporte de separação uma matriz de celulose, como uma simples folha de papel, e como solvente, uma solução alcoólica. Você pode fazer em casa, como uma prática experimental, a separação de diferentes pigmentos contidos em uma tinta de caneta. Proceda da seguinte maneira. Com uma caneta preta, rabisque um traço em uma tira de papel. Então coloque uma das bordas desta tira em contato com o solvente e deixe o papel em posição vertical por algum tempo, como na imagem. O solvente se difundirá para a parte de cima da folha e logo você verá que ele leva a tinta da caneta junto a ele. Embora a caneta aparentemente tenha apenas uma cor, a tinta se mostrará constituída de uma mistura de cores que irão formar borrões em posições diferentes no papel. Deste modo, você poderá ver que na tinta preta existem pigmentos diferentes que se separam por diferença de afinidade ao solvente. Os pigmentos mais solúveis são aqueles levados mais adiante pelo solvente, ou seja, eles migram mais, e o inverso é verdadeiro. Com estas e outras técnicas de separação de misturas orgânicas e com o uso de técnicas de identificação dos componentes químicos elementares e de determinação das estruturas moleculares, os químicos da primeira metade do século XX conseguiram identificar e estudar vários tipos de proteínas, carboidratos, lipídios e mesmo uma nova classe intrigante de moléculas, a nucleína, ou como nós conhecemos hoje, os ácidos nucleicos. Já na eletroforese, a matriz utilizada para a separação das substâncias pode ser, além da celulose, um gel composto de agarose ou poliacrilamida, uma espécie de gelatina, uma matriz porosa que, embora ofereça uma certa resistência à passagem das moléculas, permite que estas migrem de um local para outro. A resistência oferecida à migração de uma molécula é diretamente proporcional ao tamanho desta molécula. Moléculas maiores têm maior dificuldade de passar pelos poros da matriz, portanto, irão migrar menos no gel que as moléculas menores. A força que promove o movimento das moléculas pela matriz na eletroforese vem do campo elétrico criado por dois eletrodos de polos opostos colocados na solução salina na qual está embebido o gel com as amostras. Assim, moléculas que apresentam carga total negativa migrarão para o polo positivo, e aquelas que são positivamente carregadas migrarão para o polo oposto, o negativo. Veja o resultado de uma eletroforese de plasma sanguíneo humano. Cada banda neste gel mostra um aglomerado diferente de proteínas. Assim, este gel mostra a albumina do soro, alfa 1 e 2, beta 1 e 2 e gama-globulina. As diversas outras proteínas do soro sanguíneo estão dentro destas faixas também e podem ser visualizadas como bandas independentes em géis de eletroforese de melhor resolução. Compostos orgânicos deixados em água sofrem processo de degradação, é o que chamamos hidrólise. Quando deixados em solução ácida, essa hidrólise ocorre mais rapidamente, é o que chamamos hidrólise ácida. A hidrólise ácida pode ser melhorada com o uso de enzimas digestivas encontradas no suco gástrico de animais, ou, alternativamente, submetendo as amostras a altas pressões e temperaturas. Os químicos do final do século XIX
já estavam acostumados ao tratamento químico de compostos orgânicos tais como os polímeros. Polímeros são macromoléculas, moléculas gigantes, constituídos por uma enorme quantidade de subunidades repetitivas, chamadas monômeros. Proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos são polímeros. Um polímero pode ser comparado a um colar de contas, no qual cada conta é um monômero. A indústria de papel e de gelatina nos servem de exemplos de aplicação prática do conhecimento da hidrólise ácida de polímeros no tratamento de suas matérias-primas, celulose e colágeno, respectivamente. Assim, eles obtêm a mistura correta de polissacarídeos ou de fragmentos proteicos para seus produtos. No caso das proteínas, suas hidrólises ácidas resultam em peptídeos e aminoácidos. Os peptídeos sendo o resultado da hidrólise incompleta e os aminoácidos o resultado da hidrólise completa. No caso dos carboidratos, a hidrólise incompleta resulta em fragmentos menores do polissacarídeo tratado e a hidrólise completa resulta nas unidades mais simples dos açúcares, os monossacarídeos de glicose. Como exemplos de carboidratos complexos que podem ser submetidos a esse tipo de tratamento, podemos citar o amido, a celulose e o glicogênio. Olhando mais de perto uma molécula de amido, ela pode ser vista como uma longa cadeia ramificada de milhares de moléculas de glicose ligadas umas às outras por ligações glicosídicas do tipo alfa. Na natureza, nós encontramos também vários tipos de açúcares menores, como por exemplo os disacarídeos, combinações de monossacarídeos 2 a 2. Assim, da união de duas moléculas de glicose, temos como resultado uma molécula de maltose. Da união de uma glicose com uma frutose, temos a sacarose, e a lactose é o resultado da união de uma molécula de glicose com uma galactose. A percepção de que uma determinada amostra de uma macromolécula foi degradada, quebrada em unidades menores, é facilmente conseguida pelos métodos de separação vistos anteriormente, eletroforese, cromatografia, entre outros. Veja, por exemplo, o resultado desta cromatografia bidimensional de uma proteína isolada que foi submetida à hidrólise ácida completa, mostrando 9 diferentes substâncias, 9 diferentes subunidades, 9 diferentes aminoácidos. Assim, carboidratos complexos e proteínas tiveram suas unidades básicas identificadas, de tal maneira que ficou claro que os carboidratos são polímeros cujos monômeros são os monossacarídeos, como a glicose, e as proteínas são polímeros de aminoácidos. Usando novamente a analogia do colar de contas, os carboidratos seriam colares nos quais as contas são os monossacarídeos, e as proteínas, colares cujas contas são os aminoácidos. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos que podem constituir uma proteína, e a sequência linear de aminoácidos ligados um ao outro por ligações peptídicas resultam em um peptídeo, ou uma proteína. Uma sequência linear de aminoácidos sofre forças intramoleculares que ocorrem entre os aminoácidos, forças que dobram a molécula em uma conformação espacial tridimensional, de tal maneira que a sequência de aminoácidos, também chamada de estrutura primária, é determinante da estrutura tridimensional que a molécula proteica terá. Técnicas de sequenciamento de proteínas por degradação enzimática, desenvolvidas na segunda metade do século XX, nos possibilitaram conhecer a sequência de aminoácidos de uma grande diversidade de proteínas. Estas técnicas trouxeram grandes avanços nas mais diversas áreas da biologia, desde a biologia molecular até a biologia evolutiva. A química do século XIX se mostrou bastante produtiva, não somente na separação e identificação de moléculas, mas também na síntese de várias delas. Vários laboratórios em diversos países traziam novidades em síntese de moléculas biológicas. Mas havia uma classe de moléculas que se mostrava complexa demais para qualquer químico sintetizar, a classe das proteínas. Assim, os vitalistas, lembram deles? Se apegavam às proteínas como a um escudo,
Afinal de contas, elas seriam o produto somente da biossíntese. Seja lá como for, os químicos e médicos daquele tempo estudavam as proteínas por conta de outras preocupações. Por exemplo, as guerras napoleônicas. As guerras agravaram a situação dos mais pobres em vários países europeus e os governos começaram a se sentir responsáveis pela fome que se alastrava pela Europa. O fisiologista francês François Magendie estudava quais opções de alimentos baratos poderiam ser usados para combater a fome, e a resposta poderia estar na gelatina, colágeno parcialmente hidrolisado extraído da pele, ossos e de tecidos conectivos do gado. Esta parecia ser uma fonte proteica interessante para o objetivo do combate à fome, pois provém de um rejeito alimentício. Em seus experimentos, quando Magendie alimentava os cães apenas com uma fonte de açúcar, óleo de oliva e água, os animais adoeciam e morriam. Ficava claro que somente o uso destas classes de substâncias orgânicas não é o suficiente para o organismo do animal. Então, Magendie adicionou a gelatina à dieta dos cães. E o resultado? O resultado foi o mesmo. Os cães morriam. Contudo, melhores resultados eram alcançados com outras fontes de proteínas. A albumina do ovo, por exemplo, quando adicionada à dieta dos cães, promovia uma completa restauração da saúde destes animais. Começava a ficar claro que nem todas as proteínas são igualmente úteis. A conclusão é que algumas proteínas possuem um maior valor nutricional que outras. Em 1844, o químico francês Jean-Baptiste Bousgault produziu uma lista de valores biológicos relativos de diversos alimentos proteicos. A carne, os ovos e o leite figuraram como os primeiros da lista. Com a aplicação das técnicas de separação de misturas aos produtos de hidrólise dos mais diversos tipos de proteínas, começava a ficar claro que aquelas que tinham maior valor nutricional eram também aquelas que apresentavam maior variedade de aminoácidos, sobretudo daqueles que não são sintetizados pelo organismo, os aminoácidos essenciais. E estes aminoácidos foram assim classificados a partir de estudos nos quais se verificava quais deles não poderiam ser retirados do meio de cultura ou da dieta do animal sem que causasse a morte do organismo. Os aminoácidos essenciais são histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Os aminoácidos não essenciais ou naturais, aqueles que nós humanos sintetizamos naturalmente a partir de outras substâncias, são alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Eu tenho aqui em minha mão uma glicina, ou pelo menos o modelo de uma. Nesse modelo, cada bolinha representa um átomo. Em preto nós temos representado o elemento químico carbono, em vermelho o oxigênio, em branco hidrogênio, em azul nitrogênio. A glicina é o aminoácido mais simples. Ela nos mostra a estrutura básica do que vem a ser um aminoácido, que é um carbono central, que nós chamamos de carbono alfa, ligado a um grupo carboxila e um grupo amina. O carbono alfa também está ligado a 2 átomos de hidrogênio. É o que vem aqui, nesta ligação, onde nós estamos vendo o hidrogênio, é que vai determinar qual é o tipo de aminoácido que nós estamos vendo. Por exemplo, a alanina, onde nós tínhamos um hidrogênio na glicina, na alanina nós temos um grupo metil, um CH3. E é exatamente isso que faz da alanina
uma alanina. É o grupo R, o grupo radical, que determina o tipo de aminoácido. Aqui nós temos a serina, o modelo de uma serina. Perceba que onde nós tínhamos um CH3 na alanina, aqui nós temos um CH2OH. CH2 ligado a uma hidroxila. É isso que faz a serina ser uma serina. Agora, imagine que esta glicina perca este grupo OH e que esta alanina perca um hidrogênio aqui do grupo amina. A glicina perdeu o OH do grupo carboxila e a alanina perdeu o OH, o hidrogênio, do grupo amina. De tal maneira que nós temos aqui então uma molécula de água, né? H2O. E nós temos então uma ligação a ser feita desse carbono, né? Cada carbono faz 4 ligações. Este carbono aqui tem 2 ligações feitas com este oxigênio, uma ligação aqui com este outro carbono e uma ligação livre. E na alanina nós temos aqui o nitrogênio, que pode fazer 3 ligações, só fazendo 2, então ele também tem uma ligação livre a ser feita. De tal maneira que esses aminoácidos, então, eles fazem o que nós chamamos de ligação peptídica. O que nós estamos vendo aqui, então, é um dímero. É um dímero de aminoácidos. É um dipeptídeo. Agora você pode entender como é que uma molécula proteica é feita, né? São vários aminoácidos ligados uns aos outros por ligações peptídicas. Imagine então que uma proteína ela é feita de diversos aminoácidos, centenas, milhares deles ligados uns aos outros por essas ligações aqui. Continuaremos a falar mais sobre essas biomoléculas na próxima aula. Até lá!